Há mais de 100 anos, o entardecer em São José dos Pinhais começava a ser modificado. Os primeiros registros de iluminação pública para o município são ainda do século XIX, quando o primeiro grupo de vereadores cogitou trazer iluminação para o Largo da Matriz, com postes de madeira e lampiões a querosene. Na década de 1870, então começam pequenas informações nos registros da Câmara de se pensar na iluminação do largo, da igreja e tal, mas não tem assim muita coisa concreta. Depois eu vou vendo já na década de 1880, 1890, que eram particulares que assinavam contratos, uma espécie de concessão por tempo determinado de colocar o querosene e o lampião a querosene, sempre é colocado o querosene em alguns postes que tinham no centro da cidade. Aí vinha o acendedor quando anoitecia, ou entardecer em São José, ele tinha então que ter uma pessoa responsável para ir lá, subir com a escadinha, acender o lampião e quando começava a amanhecer o dia, ir lá apagar. O século XX traz mudanças culturais, políticas e sociais em todo o mundo, inclusive em São José dos Pinhais. Em 1909, o prefeito Francisco de Paula Killian consegue aprovar a iniciativa de se fazer um contrato com uma empresa que viesse trazer energia elétrica para o município. Os famosos lampiões a querosene são deixados de lado quando Alcídio Sprenge Viana passa a ser o responsável pelo serviço. Os postes deveriam ter 5 metros de altura, com 16 velas nas lâmpadas das principais ruas do centro urbano de São José dos Pinhais. Poucas residências tinham acesso à luz elétrica e o serviço era cobrado de acordo com a quantidade de lâmpadas existentes. Em 1918, um novo contrato é assinado com o imigrante italiano José Zaniolo, que tinha uma serraria onde ele fornecia energia elétrica para todo o centro urbano. Anos depois, ele passa a concessão da empresa para os seus genros. Então daí a empresa chama Empresa Mons, Moro e Alberti. O Mons Fortunato depois vai ser prefeito na década de 1940. Ângelo Moro, eram 3 filhas do José Zaniolo, casado com essas 3 pessoas, né? Ângelo Moro também era empresário na cidade, e o Alberti, até que, segundo as pesquisas, onde que eu entrevistei pessoas com mais idade, me contaram que era a pessoa responsável até para verificar quem ia acender, quem que ia apagar. Ele cuidava de toda essa parte da iluminação pública de São José daquela época. Na década de 1930, é construída, em São José dos Pinhais, na margem esquerda do Rio São João, o primeiro grande projeto hidrelétrico do Paraná, a usina Chaminé. Sua inauguração em 1931 trouxe melhoras significativas para a energia elétrica no município. Quem tinha energia elétrica pagava por um determinado período de tempo, e a cobrança do serviço era feita pela Prefeitura de São José dos Pinhais, que ainda não tinha os avanços necessários para tal serviço, o que gerou furos no orçamento público. Segundo uma determinação expedida pela administração pública da época, no ano de 1939, se um rádio era comprado, esse deveria ser registrado junto à Prefeitura. O mesmo deveria ser feito com ferros de engomar e fogões elétricos. Mas só que eles camuflavam, eles não mostravam ao fiscal. E daí, lógico, que a conta da prefeitura subia, mas aonde que está indo esse consumo, né? Aí vai o fiscal de novo batendo de casa em casa para ver se tem o rádio ligado. Entretanto, a modernização de energia elétrica trouxe mais desenvolvimento econômico para São José dos Pinhais, como fortalecimento industrial, e também vantagem para a população. A primeira grande indústria de São José dos Pinhais, a Indústria e Comércio Senegália, é um exemplo de crescimento e desenvolvimento econômico que a energia elétrica trouxe para a vida de todos. Tinha quase 80 empregados lá. Entrei com 14 anos. Quando entrei lá, o número que pegou o serviço era o número 51. O serviço, eu trabalhei como funileiro, mas não sabia nada. Aprendi ferreiro, serralheiro e muito serviço que tinha, até no ácido
na chumbada, grau de chumbagem, estranhagem, no ácido, já trabalhamos. Fazia de tudo que tinha lá. O que era de mulher fazer, limpar lamparina, limpar marmita, limpar barde, limpar tudo que eles faziam lá, que a gente limpava. No Senegal tinha luz para trabalhar com as máquinas, tudo, né? Para fazer as marmitas, marmita, balde. Ai, eu conheci só com uma rua aqui. A rua 15 não tinha nada. Não tinha asfalto, nada. A rua de pó. Ali a fábrica está ligada, a rua 15 era saibro. Tudo saibro, que nem as ruas por aí. Porque tinha luz só no centro da cidade, só no centrinho, lá bem no centrinho, na parada, por lá onde tem a igreja, onde tinha as fábricas. Aqui, como a rua 15, estava contando as lâmpadas que tinha, mais de 10 ou 20, não. Década de 1940. Os apagões eram frequentes, o que prejudicava o funcionamento das indústrias locais. Devido aos abusos no consumo de energia, a Prefeitura, em 1947, determinou uma fiscalização mais rigorosa, com a criação do Departamento Municipal para a Administração de Energia Elétrica e Iluminação Pública. Mas a sistemática de cobrança continuou parecida, até que foram instalados os contadores de luz individuais, que até hoje marcam o consumo total do imóvel, independente de quantos rádios ou lâmpadas estejam sendo utilizados. Na década de 1950, eram muitas as reclamações por conta da precariedade do serviço. O fornecimento de energia elétrica em São José dos Pinhais começa a melhorar quando, em 1957, foi inaugurada a usina hidrelétrica Guaricana. O entardecer em São José dos Pinhais começa a ser modificado na década de 1960. No ano de 1967, os postes são trocados e passam a ser lâmpadas de mercúrio. A partir daí, o sistema de luz de São José dos Pinhais começa a ser expandido para a área rural e suas colônias. A partir da década de 1960, quando chega até um prefeito que viu um olhar diferente, que foi Atílio Talamine, ele começa a querer trazer a indústria, foi criticado, trazer a Artex, que daí tem o bairro São Marcos hoje ali. Então ele começa com esse olhar de se fazer, criar um processo de industrialização que não aquilo que nós tínhamos até então. A luz elétrica em São José, olha, era... Essa aqui alumiava 20 vezes mais do que aquela luz que tinha lá. A luz vinha de Curitiba e a chave que era ligado e desligado era lá na Boneca do Iguaçu. Cansei de levar o Caligari, que era o eletricista, eu com esse caminhãozinho ia levar ele, que era o eletricista, e os material que ele ocupava para trabalhar lá, para ligar e desligar, você não tinha o que fazer, né? Era só quando nós precisávamos de lutar com luz lá pro lado da Murici, pro lado da Costeira, que às vezes acontecia que caía, era linha feita assim de poste de madeira, tudo, sabe? Mas não era acompanhando a rua assim, que ia as linhas que nem hoje, né? Ela ia por direito, atoral, pelo meio de roça, pelo meio de propriedade. Quando a luz prestou, que foi onde São José cresceu, foi quando o doutor Atílio entrou de prefeito. Eu lembro que foi isso aí, mas eu queria estar vendo essa luz aqui. Uma taxa municipal de iluminação pública foi criada no ano de 1962. Todo consumidor de energia elétrica passou a contribuir com 10% sobre o valor pago, de acordo com o seu consumo. A iluminação pública ela dá uma articulação para a cidade no seu modo de viver, né? Enquanto não tinha iluminação pública, você vivia com os candeeiros dentro de casa, você vivia no ritmo do sol, né? Então, no pôr do sol, no lusco-fusco, no crepúsculo, terminava-se a cidade e todos iam se recolher e acordavam com o sol no dia seguinte. Com a iluminação, começou as pessoas a se apropriarem mais do espaço público, né?
Então você se apropria do espaço público através da iluminação. Sem a iluminação, as pessoas trabalharam de dia e iam fazer seu repouso à noite. Até os dias de hoje, São José dos Pinhais é referência pelo seu desenvolvimento industrial, agrícola e cultural. Esse progresso aconteceu por conta da energia elétrica, que trouxe progresso econômico para São José dos Pinhais. Em 2004, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Urbanismo, criou uma maquete que representa o centro histórico de São José dos Pinhais na década de 1920. A maquete é um importante objeto de estudo, que ajuda a entender como era a cidade e como viviam as pessoas daquela época. Bem, então isso aí foi... A gente sempre tem acompanhado as transformações da cidade, né? Há 14 anos atrás, São José já tinha perdido grande parte do seu centro histórico, sobrando alguns poucos remanescentes edilícios. Essa época ainda tinha muitos testemunhos vivos que viveram nessa época de 1920, que também foi um referencial muito importante para a cidade. São José tinha recebido a luz elétrica, recém tinha sido inaugurado a Igreja Matriz, hoje a Catedral de São José, e estava experimentando alguns ciclos econômicos muito importantes. Então, esses testemunhos a gente conseguiu colher de pessoas que vivenciaram na época, né? São José naquela época não tinha muita gente, né? Então se reuniu na saída da missa depois, que era bonito, que a gente encontrava os conhecidos, né? Saía da missa, então era bom dia, como vai? Né? Todo mundo se cumprimentava. Uma época em que as crianças tinham toda a liberdade, toda a segurança, não existia nada que pudesse amedrontar as crianças, absolutamente, muito espaço vazio para as crianças brincarem em campos, etc. E falando em campo, me lembro que, principalmente depois que os circos vinham para cá, e a gente montava os circos da gente, fazia os circos nos campos que havia na frente da casa. Era uma coisa muito engraçada, muito gostosa. A nossa infância toda foi ali, brincando nos muros da Igreja Matriz, e na Praça 8 de Janeiro, na Carioca, que não tinha nada. A Carioca é esse bairro onde tem a Capela Mortuária Municipal. Ali tinha uma bica pública e a gente gostava muito de brincar ali. E as mulheres lavavam roupa no correr daquela água que todas as lavadeiras se reuniam ali. As mulheres que lavavam roupa para fora, né? Assim, e mesmo donas de casa deixavam tinha um gramado muito grande e elas deixavam as roupas brancas serenando ali para alvejar, né? E ninguém carregava nada. O centro urbano de São José dos Pinhais foi construído dentro dos moldes da arquitetura portuguesa e limitava-se por 2 quarteirões a partir da Catedral de São José dos Pinhais. Graças a um levantamento fotográfico, entrevistas e recortes de jornais, um trabalho feito com todo o cuidado e esmero por uma equipe multidisciplinar que ajudou a ampliar a visão do trabalho, foi possível reconstruir um dos principais cenários da história de São José dos Pinhais, o Centro Histórico. A pesquisa começou por meio de levantamento fotográfico, recortes de jornais e revistas da época. Nós fomos até outros departamentos para emprestar material e entrevistas de pessoas que puderam presenciar em alguma parte da época o que eles vivenciaram e o que eles viveram, né? Então, por meio disso, a gente conseguiu compilar um bom material para a gente conseguir fazer a montagem da maquete por meio desses tanto relatos como fotográfico, como história, leitura. A parte que eu participei mais, assim, que eu também gostava mais, eu procurava ficar mais nessa parte, era em relação às fotos, porque eu naturalmente já sou apaixonada por foto. Então, assim, primeiro a gente tinha que catalogar essas fotos, saber de que época elas eram e aonde se encontrava. E dentro, nós tínhamos uma foto aérea, dentro daquela foto aérea que a gente se localizava. Então, depois que a gente catalogou, separou, essa aqui é época tal, essa é época tal, tal. Depois disso, que a gente foi daí refazendo elas, tentando montar um quebra-cabeça, para dizer que aquela foto estava em tal lugar, para a gente ter certeza absoluta. Para mim era um grande aprendizado, porque minha tese de monografia foi sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade, então me ajudou a reunir material
para eu também compilar e fazer a minha tese em função disso. Então, assim, foram vários aspectos que a gente foi aprendendo sobre o patrimônio histórico e a importância dele, restauro, preservação, uma série de assuntos que foi muito importante para a minha profissão e para a maquete. Que eu achei super inteligente na época, né, o fotógrafo que tirou as fotos lá que nós tínhamos em mãos, fez uma sequência de 3 fotos, e foi bacana que daí, assim, onde terminava a foto, ele começou a tirar a nova foto aqui e fazendo 3 pontos. Quando a gente conseguiu unir, acabou meio que tampando um grande buraco que a gente estava se batendo muito e não estava conseguindo chegar naquilo. No Museu Atílio Rocco, você pode conferir de perto a maquete do Centro Histórico de São José dos Pinhais e como era sua iluminação pública na década de 1920, que recentemente teve as lâmpadas trocadas e seu sistema elétrico restaurado para se manter viva a memória e a importância do início da iluminação pública de São José dos Pinhais. E também artefatos históricos, costumes e expressões que ajudaram a construir a identidade cultural da nossa cidade. Você sabe que objeto é esse? Pois é, eu também não sabia. Eu descobri na produção desse documentário. É porque museu é a tua vida, né? A tua identidade, são as pessoas, seus antepassados, ou mesmo, assim, eu vejo que o museu hoje, ele não fica muito só na questão do passado, você tem que trabalhar muito mais, né? Porque hoje em dia é muita tecnologia, então você tem que criar atrativos, enfim, algo que as pessoas realmente venham até o museu, né? Ontem teve uma situação e hoje a gente estava comentando da questão da debulhadeira, né? Da debulhadeira de milho, que a nossa colega Thaís, né, da comunicação, ela realmente, ela falou assim, mas o que é debulhar o milho, né? E daí eu falei, meu Deus, né? A gente, para mim é uma coisa tão normal essa palavra, debulhar o milho. E de repente para ela nunca, acho que você nunca viu, né? Essa questão do debulhar, né? Então hoje a gente estava até comentando isso com o pessoal daqui do Educativo, que é o Jonathan, a Aline e o próprio Carlos, né? Essa questão desse cuidado que a gente tem com essas gerações que não conhecem, porque às vezes você conhece e acha que todo mundo conhece e tem que conhecer ou tem que saber, e não é assim, né? Você tem que ter essa percepção, essa sensibilidade mesmo de estar, né, ouvindo, às vezes até num tom de brincadeira, como foi ontem, né? Porque a gente achou assim o máximo, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a essas gerações que não tiveram a mesma oportunidade que talvez nós tivemos, né? Com um acervo de mais de 10.000 itens, o Museu Atílio Rocco é um espaço dinâmico, múltiplo e interativo, que tem como missão guardar as memórias de São José dos Pinhais e, por meio de suas exposições, valorizar a cultura local e exercer um papel educativo ao cidadão são-joséense, o reconhecimento de sua identidade.